O Pedro Duran está aqui também com a gente, porque nas estradas, e são imagens assim, eu vi, achei impressionante. Obrigada, hein, Renan Fiuza, que deselegância, nem me despedi de Renan Fiuza. Tem imagens impressionantes de como os animais são transportados em cima de caçamba dos carros. Você vai ver, o Pedro vem aqui contar pra gente, ou seja, esse caso do Joca acende, né, reacende o nosso olhar em relação à segurança dos animais. É isso, Elise, a gente vê em vários lugares do Brasil um trabalho intenso das autoridades federais, estaduais, para tentar coibir esse transporte irregular, não só, como a gente viu, um desentendimento num avião, mas também nas estradas. Olha essa imagem numa rodovia aqui no interior de São Paulo. Ali, o que você vê, esse porco está se debatendo todo amarrado na parte de trás de uma caminhonete e quase não dá para perceber, Elisa, mas tem um cabritinho ali também. Ah, nossa, ali olha a cabecinha pretinha e branca dele, isso. Nossa, meu Ele também está ali numa situação deplorável, foi transportado na rodovia Raposo Tavares, na região de Cotia. Flagrante feito aí mostra a precariedade no transporte desse animal, totalmente irregular, e por que a gente vai explicar daqui a pouco. Vamos para o segundo caso, que é um caso de janeiro desse ano, em Ji-Paraná. Olha esse caminhão. Tem um cachorro bem aí dentro dessa gaiolinha, Elisa. E não é qualquer cachorro, é um Rottweiler de 40 quilos, que não consegue nem ficar em pé. Foi colocado dentro dessa gaiolinha atrás do caminhão. A imagem vai mostrar agora, porque esse caminhão vai ser parado pela Polícia Rodoviária Federal, que faz esse intenso trabalho de busca por esse tipo de transporte irregular. E aí eles vão conseguir resgatar. Olha ele ali onde estava. Não acredito. Estava escondido ali atrás. Foi um outro motorista que viu, avistou, avisou a Polícia Rodoviária Federal. Eles pararam o caminhão e pegaram esse Rottweiler, que foi encaminhado, obviamente, para uma associação ali de proteção aos animais. Esse motorista também estava transportando um gato em um outro compartimento do caminhão, fechado, lacrado, sem sequer entrada de ar. Ele disse que estava levando os animais como parte de uma mudança num percurso de 200 quilômetros. Foi preso. O bicho não tinha... É muito grande, né? Não tinha carteira de vacinação e nenhum outro documento médico que atestasse a situação sanitária dos animais. Vamos para o terceiro caso, esse que é de quarta-feira, Elisa, anteontem. Tô até com medo das imagens depois dessa. Pois é. Ah, tá. Porangatu, nossa, aí... Goiás. Olha os cachorrinhos. Bizarro a imagem isso. vai mostrar, é um ônibus de transporte, desses ônibus que a gente costuma ver de transporte rodoviário, que tem justamente um compartimento onde as pessoas costumam guardar a bagagem ali. Então você vê a câmera mostrando o ônibus e ela vai lá para onde quem viaja de rodoviária, de ônibus, sabe. São colocadas as bagagens que ficam balançando ali. E esses animais, esses cachorrinhos foram encontrados aí, são 6, numa temperatura, sabe de quanto, Elisa, estava fazendo lá no interior de Goiás? 33 graus Celsius nesse dia. Peraí, 33 graus Celsius. Dentro dessa caixa? Na cidade de Porangatu, em Goiás. Eu digo, os 6 animais de Goiânia. Os 6 dentro dessa caixa, isso. Os 6 dentro dessa mesma caixa, apertados ali numa situação... Olha só que tristeza, né? Enfim. Aliás, sobre esse terceiro caso, é bom que você diga o seguinte. Você sabe qual que era a distância prevista para esses animais se a Polícia Rodoviária não tivesse parado? Me dá até agonia só de imaginar. 2.500 quilômetros. A mesma distância de São Paulo ao Maranhão. Gente, ou seja, mais de 24 horas de viagem. Muito mais. 1.000 quilômetros, por exemplo, São Paulo, Porto Alegre, são 18 horas de ônibus? Meu Deus! São Paulo, Rio, são 440 quilômetros, mais ou menos, você faz em 7 horas. Esses 2.500 quilômetros de ônibus, certamente ele levaria mais de 35 horas com as paradas para poder... E tem explicação, esses animais aí? Assim, alguma coisa que disseram? Porque alguém colocou aí, né? Você tem o horror da pessoa que colocou os animais dentro da caixa e alguém recebeu essa caixa e falou assim, por favor... Isso é um mundo à parte no Brasil, o transporte irregular de pessoas, de animais, enfim. Tem vários ônibus e linhas irregulares também que operam no país. E aí eles topam qualquer negócio, né, Elisa? Inclusive cometer esses crimes maltratando os animais. O quarto caso que a gente vai mostrar agora é um caso do dia 7 de abril, na BR-230, em Altamira. Esse para mim é o mais impactante, Elisa. Você olha assim, não dá para perceber, mas sabe onde esse cachorro está preso? Na parte de cima da carroceria de um caminhão. Então, o motorista, o caminhoneiro, amarrou o cachorrinho em cima
de onde fica a caçamba de transporte do caminhão-baú, lá em cima. Exposto ao sol, amarrado, quase que enforcado. O cachorro foi resgatado pela PRF, ele estava babando, estava sem acesso à água, sem acesso à comida, exposto ao sol, com muita aflição e se agitou durante o resgate. É porque imagina a gente num carro a 100 por hora, experimenta colocar a cabeça para fora, né? Quando você tenta respirar um pouquinho, você não consegue por causa da velocidade do vento. E aí você expõe um animal que pode voar, pedra, qualquer coisa. Olha a situação que estava. Enfim, sabe quanto tempo esse cachorro viajou em cima desse caminhão? 6 horas até ele ser resgatado. Foram 6 horas sob esse sol forte e amarrado assim, quase que enforcado. O quinto caso e último, Elisa, é um caso da BR-060 em Rio Verde, Goiás. Olha essa imagem. São 32 caprinos colocados em uma estrutura improvisada de 2 andares, na parte de trás de um Chevrolet Montana, que tiveram, obviamente, o transporte interrompido pela Polícia Rodoviária Federal, que, ao vistoriar a carga, constatou condições péssimas, porque o veículo foi improvisado, né? A gente percebe isso claramente. E os caprinos estavam num espaço muito apertado, desnutridos e sem água. A ideia era levar eles do interior da Bahia até Campo Grande. O motorista foi preso e, obviamente, aí punido por esse transporte irregular, né, Elisa? Pois é, e é impressionante imaginar o quão comum, o quão habitual é isso, porque você tem esse interiorzão do Brasil, né, esse mundão que as pessoas vão se virando como podem e cometendo muitas irregularidades. Aquela primeira imagem do porco, sério, o porco se debatendo, que a gente não consegue nem dizer aqui qual haveria de ser a pior, né, tamanho sofrimento dos animais. Essa primeira, inacreditável, porque assim, seres humanos, para quem é carnívoro, consomem os animais, ou seja, esses animais vão morrer para serem consumidos. Sim. Agora, você praticar ou provocar o sofrimento desse bicho, isso aí é inacreditável. Quanto pesa um porco desse tamanho? E amarraram com algumas cordas, já é o sofrimento por estar todo ali praticamente enforcado, o sofrimento por estar numa condição de uma caçamba, não é caçamba que fala nesse caso de carroceria, isso. Carroceria ou caçamba, um sofrimento e a possibilidade, veja só, de provocar um acidente gravíssimo. Sim. Se esse animal consegue se soltar e corre em meio aos carros que estão numa velocidade com limite de rodovia, outro sofrimento... 40 por hora ali, né? A gente vê a placa que aparece... uma rodovia, Deve ser um trecho ali com uma entrada ou saída de cidade, né? Que eles olha reduzem. Como o carro balança, Elisa. Pelo amor de Deus. Vai pra cima, pra baixo, porque o peso do animal é muito grande. Poderia, inclusive, quebrar o carro. Totalmente. Além de criminoso, porque isso é crime, né? Maus tratos aos animais, 6 meses a 1 ano de pena. Esse motorista foi também muito imprudente. Pode ir preso, é isso? 6 meses a 1 ano de pena. 6 meses a 1 ano de pena. Vamos para explicar para as pessoas, então, Elisa, mostrar aqui quais são as regras para esse tipo de transporte de animais, porque a gente tem uma série de regras para transportar não só o que eles chamam de carga viva, que são esses animais porcos, vacas, bois, cavalos de corrida, cabritos, mas também os pets. Então, esses são os tópicos para a gente conseguir entender o transporte de animais e cargas vivas. Se quiser até encher a tela com essa imagem, para ficar mais claro para as pessoas, porque você tem aí, portanto, espaço arejado, tem que estar ventilado, os animais não podem estar sufocados ou presos, sem respiração. Eles têm que estar em pé, eles têm que ter condições de ficar em pé, de poder ter minimamente uma movimentação dentro desse espaço. Não podem ter, por exemplo, objetos pontiagudos com o objetivo de evitar ferimentos. Esses animais não podem estar expostos a estruturas que possam oferecer risco a eles. Portas compatíveis, ou seja, o animal não pode se espremer para entrar dentro do compartimento. Ele tem que ter uma porta do tamanho que, de fato, seja compatível com ele ali. Eles precisam estar visíveis em toda ou parte do corpo, então você precisa ter ou aquele vazamento com barras e tal, que você consegue enxergar a carga viva, ou ele tem que estar totalmente visível. Precisam ter acesso à água, não necessariamente dentro do transporte, mas o motorista que faz esse transporte precisa frequentemente fornecer água para esses animais
especialmente em longos trajetos. E o piso antiderrapante também é uma necessidade imposta pelo Conselho Nacional de Trânsito para evitar que esses animais escorreguem, tropecem e se machuquem. Isso para animais vivos. Vamos ver agora como é que fica para pets, como os cachorros que a gente via, né, nas imagens. Ou, enfim... Não, o cachorro todo espremido. Era um Rottweiler, você falou? O Rottweiler ali atrás do caminhão, também Meu Deus. um gatinho, outro cachorro amarrado em Pelo cima. amor de Deus. Essas são as regras, Elisa. Cinto peitoral adaptado ou caixa de transporte são as maneiras adequadas de você transportar um cachorro ou um gato. O gato geralmente vai por caixa de transporte, né? Pode estar entre as pernas, ali atrás, no chão do carro? Não, não pode. Que é o que quase todo mundo faz. Exatamente. Os Detrans proíbem isso, isso inclusive pode gerar uma infração de trânsito para o condutor. O animal tem que ir no banco de trás, não pode ir no banco da frente, não pode ir no colo, não pode ir no painel, nem não pode ir no colo, nem na janelinha, nem no colo do motorista. Quando o carro passa, a gente fica, nossa, que fofo esse cachorrinho, né? O cachorro no colo do motorista, na janela, enfim, não pode. Oferece risco. Os animais não podem estar soltos, eles têm que estar presos. Ou dentro de um compartimento ou amarrados. Justamente para evitar, Elisa, que no caso de uma batida, por exemplo, esse animal possa ser projetado dentro do carro. No caso de animais pequenos, como hamsters, aves, é necessário que você tenha uma gaiola que seja ajustada, adaptada, presa com um cinto de segurança do veículo. E como eu disse, eles não podem estar no colo. Essas são regras dos Detrans dos estados que eu apurei para trazer aqui um apanhado de como é que tem que ser o transporte adequado desses animais. Afinal de contas, não basta apenas a gente dizer que está errado, mas é importante também dar o serviço de como que as pessoas têm que fazer para evitar, no caso da carga viva, né, que são esses animais maiores, serem presas, porque a gente está vendo pessoas presas, como os motoristas dos carros que transportam esses animais. E no caso dos pets, dos cachorros, gatos, evitarem uma infração de trânsito, né? Sério, chocante. Pedro Duran, obrigada. Apesar de terrível a imagem, obrigada por trazer para a gente, para que nós tenhamos o alerta, para que a gente esteja sempre aqui ligado nesses problemas e nessas infrações do Brasil. Obrigada. Pedro Duran, nosso analista aqui da firma.